Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e ficção científica de 2010, chamado Repo Man, O Resgate de Órgãos. Alerta de spoilers a seguir. No ano de 2025, a tecnologia avançou a níveis tão extraordinários que os cientistas aperfeiçoaram órgãos biomecânicos, conhecidos como antiforgs. Eles são vendidos a preços muito altos por uma empresa conhecida como The Union, e contratam Repo Man para localizar e recuperar o órgão à força, sempre que um cliente deixar de fazer o pagamento, resultando invariavelmente em sua morte. Remy é um desses Repo Man, como mostra a tatuagem em seu pescoço, e ele é o melhor em seu trabalho. Nesta noite, ele está esperando dentro de uma casa para que o seu alvo chegue, e quando chegar, Remy não hesita em interromper o tempo divertido que ele está tendo com uma mulher para dizer-lhe que vem do sindicato, antes de derrubá-lo com uma pistola teaser especial. A mulher bate em Remy com a sua bolsa tentando detê-lo, mas Remy também a deixa inconsciente antes de começar a trabalhar. Depois de vestir alguns macacões de plástico para proteger o seu uniforme e fones de ouvido para ouvir alguma música, ele tira suas ferramentas e procede cortando o homem aberto para recuperar a sua artilharia, que depois lava e coloca em uma bolsa especial selada. Na manhã seguinte, Remy começa o seu dia em casa com a sua esposa Carol e o seu filho Peter. Depois de deixar Peter na escola, ele percorre a cidade, coletando artilharia e deixando clientes para morrer. Em seguida, ele vai à sede do sindicato, onde choca com um funcionário vestido de pulmão gigante e para junto a uma mesa para tomar um café, tornando-o visível a todos os clientes potenciais que esperam para ser atendidos. Ele observa como seu chefe, Frank Mercer, ajuda um vendedor a convencer uma família a assinar os papéis com um discurso impecável antes de ir para a sala de descanso dos Repo Man. Lá ele encontra Raymond Peer reclamando de conseguir pequenos empregos e lembrando o que está em liberdade condicional por atacar brutalmente uma mulher no metrô. Frank os interrompe de repente, dizendo a Remy para não ficar muito no andar principal, porque ele vai assustar os clientes. Então ele o leva para outra sala para escanear todos os antiforgs que ele recolheu durante o dia, enquanto eles são acompanhados por Jake Freewold, o melhor amigo de Remy. Ele costumava intimidá-lo na escola, mas depois eles foram para a guerra e lutaram juntos. Quando a guerra acabou, eles aceitaram um emprego no The Union, porque era perfeito para o seu conjunto de habilidades, e o recrutador lhes disse que eles estavam protegendo o sistema. Embora eles realmente não se importassem com o que estavam protegendo, eles apenas se divertiam com as missões. Depois de se perseguirem e serem chamadas de crianças por Frank, Jake convida Remy para tomar algumas bebidas, o que ele aceita, mas primeiro ele tem que parar no local de trabalho de Carol e avisá-la. Carol o repreende por não ter pedido para ser transferido para as vendas, e eles se insultam antes dele partir. No carro, Jake diz a Remy que acha que Carol está tentando controlá-lo, e que os dois serão sempre Repo Man. Mas Remy entende os desejos da sua esposa. Quando eles param nos semáforos, usam seus scanners especiais em um civil e descobrem que ele tem um órgão artificial dentro dele. Então eles o provocam e lembram do que acontece se ele não pagar. Quando o homem foge com medo, eles apenas riem. Eles chegam ao bar e compartilham um par de cervejas, discutindo a possibilidade de ter que reconduzir alguém que eles conhecem, enquanto Remy observa a cantora no bar, Beth, com intensa atenção. Ele retorna à sua casa algumas horas depois e coloca um pouco de música antes de se aproximar da sua esposa, com a intenção de ter intimidades com ela. Mas Carol o rejeita. Então, ao invés disso, Remy sobe para ver como está o seu filho e fala sobre o seu dia na escola. Alguns dias depois, Remy está organizando um churrasco em seu jardim. Quando Jake lhe pede um favor, ele tem um cliente chegando e ele quer reconduzi-lo até lá. Remy não gosta da ideia no início, mas Jake o convence oferecendo metade da comissão dupla que ele está recebendo. Um táxi então para na frente da casa e Jake corta seu passageiro ali mesmo no meio da rua. Mas ele acaba sendo visto por Carol e Peter quando eles entram na casa. Carol está furiosa pelo seu marido ter permitido isso, então ela lhe diz para escolher entre o seu trabalho e a sua família antes de sair com seu filho. Remy diz a Jake que ele terá que falar com Frank sobre isso. Mais tarde à noite, Remy e Jake saem para patrulhar a conversa sobre a nova rede neural M5, uma nova tecnologia usada para conectar pessoas com danos cerebrais a um sonho eterno. Sua conversa é interrompida quando o scanner de Jake encontra um ninho, que é o que eles chamam de refúgio para centenas de clientes que não pagaram e estão tentando fugir do país. Após recuperarem todas as armas do porta-malas do carro, eles vão para dentro e começam a perseguir o maior número de pessoas possível.
Jake tem que lidar com 2 clientes o socando diretamente ou usando um bastão de atordoamento. E Remy também se encontra no meio de uma luta corpo a corpo. Ele apunhala todos os adversários com uma faca antes de ir procurar Jake, que está sendo dominado por um cara maior que ele. Remy derruba o cara e acaba discutindo com Jake, que acha que ele não precisava de ajuda. Os dois voltam ao escritório de Frank algumas horas depois com todos os materiais, incluindo 2 bloqueadores de escaneamento, que são usados para evitar serem encontrados pelos scanners dos Repo Men. Depois de prendê-los, Frank lhes diz que está impressionado e lhes oferece a oportunidade de se tornarem capitães de ataque em tempo integral, o que Remy recusa. Quando ele está prestes a pedir uma transferência para o departamento de vendas, Jake entra em cena e diz a Frank que eles estão bem assim. Após o término do trabalho, Jake lembra a Remy que as regras são importantes e por isso eles vão cumpri-las. Ele deixa Jake em sua casa e depois vai cuidar do que quer que seja o seu último trabalho de reporte. Jimmy T-Bone, um músico que ele sempre admirou. Ele encontra T-Bone em sua casa trabalhando em uma música e consumindo um pó vermelho. E quando ele menciona que é um fã, T-Bone pede que ele o ajude a terminar a canção antes do ataque. Remy aceita e quando terminam, ele também promete levar a faixa para a gravadora. Depois, Remy pede a ele que se deite no chão para que ele possa levar o seu coração. Primeiro, ele precisa pará-lo, usando a sua unidade de desfibrilação. Mas quando ele coloca as pás no peito de T-Bone, o aparelho funciona mal e Remy é eletrocutado, derrubando-o pela 3ª vez em sua vida. Ele acorda alguns dias depois em uma cama de hospital, com Jake e Frank no quarto com ele. Carol também estava lá, mas foi embora antes que Remy pudesse vê-la. Depois de dizer a ele que isto era culpa de uma unidade de choque defeituosa, eles entregam as notícias mais importantes. O coração de Remy foi substituído por um Artiforg. Enquanto Frank o insulta deixando cair o seu discurso de vendedor, Remy lhes diz que não quer o Artiforg e sai da cama deixando a sala enquanto finalmente consegue desligar a máquina no meio de um corredor e sangrando por todo lado. Ele só consegue dar alguns passos e depois disso seu corpo logo cede e cai no chão, percebendo que não tem outra escolha senão aceitar o transplante mecânico. Quando ele tem alta do hospital, a primeira coisa que ele faz é ir para casa, mas ele não pode, porque sua esposa mudou a fechadura. Carol aparece quando ele toca a campainha e lhe dá uma mala, dizendo que ele escolheu o seu emprego em vez da família quando pegou aquele último caso. Remy vai ficar na casa de Jake, que o recebe com bebidas e uma oferta para sair com algumas garotas, mas Remy prefere descansar. Ele volta ao trabalho alguns dias depois e seus colegas de trabalho o recebem com uma pequena festa de boas-vindas, que inclui uma dançarina de strip. Depois disso, ele retorna a casa, pensando que está pronto. Ele invade a casa do cliente e o sufoca depois que ele tenta se defender. Isto o deixa cansado e com um ritmo cardíaco acelerado. Quando chega a hora de tirar a artilharia, ele se vê com uma mão trêmula incapaz de fazê-lo. Ele se junta aos seus colegas de trabalho em um bar algumas horas depois e finge que terminou o seu trabalho. Mas quando ouve Jake contar a sua história, ele não consegue parar de pensar que o cliente tem uma família. Angustiado, ele deixa o bar mais cedo, e no dia seguinte ele espera por Carol e Peter na entrada da sua casa, porque esta é a única maneira que ele tem de ver seu filho. Depois de abraçá-lo, ele tenta falar com Carol, mas a sua única resposta é lhe dar um envelope com um aviso, dizendo que ele está atrasado nos pagamentos do seu coração. Mais tarde, quando Jake sabe disso, o repreende por mentir, mas aceita o fato de que Remy precisa de uma pausa, então ele lhe diz que eles podem trabalhar juntos novamente no futuro, depois que ele se sentir melhor. Remy tenta uma posição de vendas, mas isso vai mal porque ele desenvolveu simpatia pelos clientes e não pode mentir para eles. Sua honestidade brutal não faz boas vendas. Ele tenta conseguir algum dinheiro extra apostando em cavalos, mas também não é bom nisso. Quando o aviso final chega ao correio, Jake leva Remy a um ninho e entrega um par de pessoas para ele. No entanto, Remy ainda não consegue fazer o trabalho. Zangado, Jake sai depois de dizer para não voltar até que ele saia da sua depressão e tenha artilharia suficiente para saldar a sua dívida. Remy ainda não consegue fazer o trabalho, então quando o homem atordoado acorda, ele o espanca e o deixa inconsciente pela 4ª vez. Ele acorda algum tempo depois ao som da canção que ouviu no outro dia no bar. Ele a segue e encontra Beth parecendo muito doente, então decide levá-la para um motel e cuidar dela, enquanto seu corpo passa pela desintoxicação. Quando ele usa o seu scanner nela, ele descobre que ela tem muitos artefatos e todos eles devem ser recuperados. Quando Beth finalmente acorda, ela dá um soco em Remy por tê-la ajudado. Quando ela menciona que acabou para os dois, ele diz que talvez não tenha acabado. Remy invade o prédio da União e tenta limpar as contas dele e de Beth, mas ele só consegue fazer um dos muitos órgãos dela, antes de ser encontrado por Jake, que está bravo com ele,
mas o deixa ir quando o vê devolver a sua arma teaser. Ele invade a sua antiga casa do lado para dizer adeus a Peter, antes de voltar ao motel e dizer a Beth que eles precisam sair. Eles dirigem para a periferia abandonada na cidade, e depois de queimar o carro, eles se escondem em um edifício velho e vazio. Enquanto isso, no The Union, Frank tenta dar o caso de Remy a Jake, mas ele se recusa a aceitá-lo, assim como os outros Repo Men. Os dias começam a passar, e Remy e Beth constroem uma pequena casa no antigo prédio. Uma noite, depois que ela lhe conta todos os detalhes por trás dos seus Astrophogs, eles se beijam e fazem amor. Depois disso, Beth presenteia Remy com uma máquina de escrever que ela encontrou no lixo. Remy começa a usá-la para escrever as suas memórias. Muitos dias depois, Beth ouve algo lá fora com seus ouvidos artificiais, mas Remy não consegue, então ela conecta alguns fones de ouvido à sua cabeça para lhe mostrar. A fonte do barulho logo aparece entrando no prédio. É Raymond, que aceitou o caso de Remy. O casal faz um plano para evitar ser pego. Eles levam as suas coisas para outro quarto que tem um buraco enorme no meio do chão e o cobrem com um lençol. Beth se esconde atrás da porta e Remy finge estar escrevendo quando Raymond entra no quarto, expressando desapontamento por Remy ser tão fácil de ser pego. Depois de sacar a sua arma, ele caminha mais para dentro e cai no buraco. Entretanto, o chão agora está instável. Então, quando Beth se aproxima para olhar para ele, ela também cai, danificando seu joelho protético. Raymond vê uma oportunidade e agarra sua arma para provocá-la. Então, Remy improvisa e o mata, deixando cair a máquina de escrever em sua cabeça. Depois de roubar o carro de Raymond, Remy leva Beth de volta à cidade para pegar alguns suprimentos. Mas Beth mostra a ele que sabe como consertar o seu próprio joelho usando algumas ferramentas que encontrou ao seu redor. Quando chegam ao estacionamento de The Union, Remy vê o cara que usa o traje de pulmão fazendo uma pausa e o rouba para entrar sorrateiramente sem ser detectado. Ele vai ver Frank em seu escritório e o esmurra algumas vezes antes de ameaçá-lo com o teaser que ele levou de Raymond. Ele também lhe dá um pedaço de pele com a tatuagem de Raymond, dizendo que ele fará isso a qualquer um que tentar pegá-lo. Remy pede para ser retirado do sistema e Frank explica que o sistema mudou após a primeira tentativa de Remy. Agora as contas só podem ser limpas levando o órgão para o escritório central da União. Frank tenta fazer-lhe uma oferta, mas Remy o derruba e rouba os bloqueadores de escaneamento antes de voltar para Beth e dizer que eles estão deixando o país. Quando Frank acorda, ele ordena a Jake que repreenda Remy. Mais tarde, no aeroporto, Remy e Beth conseguem contornar as verificações de segurança graças aos bloqueadores, mas ainda são levados quando outro passageiro percebe o sangramento na perna de Beth. Remy joga os bloqueadores no lixo quando eles estão saindo. Enquanto um guarda se prepara para enfaixar o joelho de Beth, dois Repo Men chegam ao escritório e escaneiam Remy novamente, recebendo um alerta desta vez. O casal reage rapidamente e entra em uma briga com todos os guardas, se defendendo com os punhos ou até mesmo usando objetos que encontram ao seu redor, como a tesoura que Beth escolhe para apunhalar dois oficiais. Depois que todos são atendidos, eles deixam o escritório e se deparam com Jake, que não pode fazer nada porque está do outro lado de um painel de segurança. Então Remy pega Beth e a leva para fora do prédio. De volta ao carro, o casal dirige para um antigo prédio nas favelas da cidade, onde se encontram com Absuri, um revendedor de órgãos do mercado negro que Beth já conhece. Depois de compartilhar um pó vermelho com Beth e discutir com Remy sobre a moralidade dos seus trabalhos, ele os informa que não pode ajudar Beth porque não lida mais com articulações, então eles precisam fazer uma visita à alva. Quando eles vão fazer o procedimento, descobrem que na verdade existem duas alvas, uma jovem que só faz anestesia, a outra é uma criança que faz a operação em si. Remy está preocupado com a sua idade e habilidades, mas a pequena alva prova conhecer o seu trabalho. Depois que Beth acorda algumas horas depois, eles voltam para a casa de Esber, apenas para descobrir que ele foi reconduzido. Jake aparece então e tenta fazer com que Remy volte com ele, mas Remy o rejeita, dizendo que ele não tem sido o mesmo desde o acidente. Jake confessa que não foi um acidente real. Ele tinha armado a unidade de desfibrilação para que Remy acumulasse dívidas e não transferisse para as vendas. Os dois homens começam a lutar lado a lado, e enquanto a princípio parece que estão no mesmo nível, eventualmente Jake domina Remy e o atira através de uma parede. Ele joga Remy para ser derrubado em uma ponte de metal. Remy começa a rir e tira uma faca que ele usa para apunhalar Jake na perna, antes de Jake se defender o derrubando. Depois de várias lembranças piscarem diante dos seus olhos, Remy é acordado por Beth, que tinha perseguido Jake, e agora ele diz que precisam correr porque chegou um ataque de revanche. Eles correm pelo prédio quando centenas de devedores começam a ser baleados, e quando ficam presos num beco sem saída, são resgatados pela Rhodesia,
líder de uma resistência subterrânea que os arrasta para uma sala escondida. Quando ela vê a tatuagem de Remy, ela ameaça atirar nele, mas ele ganha sua estadia quando lhe mostra a cicatriz em seu peito. Os pesadelos não deixam Remy dormir, então ele sai para verificar os danos, vendo todos os corpos caídos no prédio, inclusive o de Alva. No dia seguinte, ele diz a Beth que não há saída para ninguém, não importa onde ele se esconda. Então o que ele quer fazer é terminar isto indo para a sede e limpando todo o sistema. Algumas horas mais tarde, eles se encontram com Carol e Peter no trem, e logo começa uma discussão com Carol. Peter pega o teaser do seu pai e a derruba antes que Remy lhe entregue seu manuscrito. Ele diz para procurá-lo em Punta del Oeste quando ele tiver idade suficiente. Remy e Beth esperam Frank em seu carro e o perseguem antes de roubar o seu veículo, que eles usam para retornar à sede da União. Remy persegue 2 dos seguranças e atira no terceiro. Depois usa o olho de Frank para abrir a porta e entrar, depois de atirar na câmera de segurança. Ele e Beth correm para dentro e, enquanto tentam evitar ser pegos, acabam entrando num laboratório cheio de cientistas que trabalham com artifogs. A maioria deles não presta atenção no casal, mas há um que se levanta e sai por uma porta. Remy tenta falar com ele, mas os guardas chegam então e começam a atirar indiscriminadamente, matando alguns cientistas no processo. Remy e Beth saem pela mesma porta que o outro cara usou e encontram o corredor com a entrada no banco de dados da União, mas ele está sendo protegido por guardas e Ripomans. Começa então uma batalha frenética. Beth se defende usando um machado de fogo que ela retira na parede, e Remy atira nos seguranças com a sua arma, a qual ela deixa cair depois de ter agarrado as suas facas, para combater os Ripomans de mão em mão. Ele mata a maioria deles facilmente, mas quando se encontra no chão cercado por eles, pede a Beth que lhe passe a serra e a usa para terminar com os homens restantes. Depois eles usam o olho protético de Beth para abrir a porta da sala do banco de dados e fechá-la bem a tempo antes da chegada de Frank e Jake. Eles descobrem que a única interface do servidor é um scanner de órgãos, então a única coisa que eles podem fazer é começar a se cortar e escanear os seus antiforgs a partir de dentro. Depois de tomar um pouco de pó vermelho, eles começam o procedimento, primeiro fazendo o coração de Remy e depois de selar a sua ferida, eles fazem cada uma das próteses de Beth também. No momento em que Jake e Frank conseguem entrar usando um artifício de um dos homens mortos, Remy está escaneando o último dos órgãos de Beth. Frank ordena que Jake os termine, mas quando Remy diz que Beth vale cada trabalho que ele já fez, Jake decide ajudar. Ele mata Frank com a sua faca e depois entrega uma seringa a Remy para que ele possa trazer Beth de volta à consciência. E quando o sistema pede que os artifícios escaneados sejam colocados na bandeja do computador, Jake coloca 2 granadas nele e explode todo o banco de dados. Agora cada cliente é livre. Algum tempo depois, Remy, Beth e Jake estão em Punta del Oeste, curtindo a praia enquanto ouvem a última canção de T-Bone. Jake retirou a sua tatuagem e as suas memórias foram publicadas por Peter. Quando Jake começa a provocar Remy sobre o seu livro, ele desaparece de repente e o mar cintila com estática antes de voltar ao normal. É revelado então que Remy está em coma e ele nunca mais acordou do golpe que Jake lhe deu na ponte de metal na casa de Asbury. Foi Jake que usou os artefatos daquele ataque para pegar o coração de Remy e uma conexão com a rede neural. Ele se despediu dele antes de cuidar de Beth e encontrar o manuscrito de Remy em sua bolsa. Agora Remy será feliz em seus sonhos para sempre. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.